Chegou ao fim a disputa da pastora Denise Seixas pelo comando da igreja Bola de Neve. Isso já vem se arrastando desde o ano passado, especificamente depois da morte do apóstolo Rina. A Denise entrou na justiça dizendo que ela era a legítima vice-presidente, que por essa razão, com a morte do Rina, ela deveria ascender ao posto de presidente e, obviamente, comandar a instituição, a denominação. Isso causou um problema grave dentro da igreja, porque haviam outras figuras ali que queriam esse comando, inclusive a irmã do apóstolo Rina, a pastora Priscila, também entrou nessa confusão. Enfim, tudo foi parar no judiciário, tudo foi parar na justiça, onde outras graves denúncias também surgiram, até mesmo de desvio de recursos, contratações de empresas ligadas a algumas pessoas do alto escalão, sabe, muita coisa relacionada a dinheiro, né? No fundo, sempre foi dinheiro. A pastora Denise conseguiu na justiça o direito de ser de forma interina a presidente, e até então ela ocupava esse cargo, mas na noite desta quarta-feira ela publicou uma nota dizendo renunciar o cargo de presidente, abrindo mão de tudo. Eu vou contar para vocês oficialmente o que já está posto, né, o que foi apresentado através dessa nota. A grande imprensa já falou sobre esse assunto. A gente vai ler agora a matéria publicada pelo fuxicogospel.com.br, mas daqui a pouquinho eu vou dizer para você o que pode estar por trás de tudo isso. Você já deve imaginar o que está por trás de tudo isso, né? Bora ver, inclusive, a reação de algumas pessoas, de um pastor também, a respeito disso. Vamos para a tela? Vamos ler o que disse o fuxicogospel.com.br sobre esse caso, retratando essa decisão. Denise Seixas renuncia à presidência da Bola de Neve. A pastora Denise Seixas, viúva do apóstolo Rina, anunciou na noite dessa quarta-feira sua renúncia ao cargo de presidente interina da igreja Bola de Neve. A decisão foi tomada após um período de oração e diálogo com os conselheiros da instituição. Em comunicado, Denise afirmou que a medida foi alinhada com a diretoria e conselho da igreja, respeitando o legado do seu falecido esposo, o apóstolo Rina, e buscando o melhor para os membros da congregação. Abre aspas, com a certeza de que Jesus Cristo é soberano, seguimos confiando que Ele guiará este novo tempo, declarou. Desde a morte de Rina, que faleceu em um acidente de moto na rodovia Dom Pedro I, em Campinas, no dia 17 de novembro de 2023, a liderança da Bola de Neve passou por turbulências. Denise entrou em rota de colisão com o conselho da igreja, resultando em disputas judiciais pelo comando da instituição. No dia 9 de janeiro, a 12ª Vara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo conheceu Denise como presidente interina e vice-presidente da igreja. A decisão também determinou que a diretoria administrativa e o conselho deliberativo permanecessem com a mesma composição de antes da morte do fundador. E aí tem informações sobre a confusão em relação ao divórcio e tudo mais. Gente, isso é muito grave, né, cara? Isso é muito grave. Aí eu vou ler agora a nota na íntegra. A pastora Denise Seixas, viúva do apóstolo Rina, após um período de oração e buscando o melhor para a igreja e seus membros, em comum acordo com os conselheiros da igreja Bola de Neve, decidiu renunciar ao cargo de presidente interina e vice-presidente, permanecendo como pastora cofundadora da instituição. Essa decisão foi tomada em alinhamento com a diretoria e o conselho da igreja, respeitando também o legado e as direções estabelecidas pelo apóstolo Rina e pela pastora Denise, ao conselho sempre com o objetivo de buscar o melhor para a igreja. Com a certeza de que Jesus Cristo é soberano, dono e conduz a sua igreja, seguimos confiando que Ele guiará esse novo tempo. Aí, mesmo, ele fez uma publicação e diz o seguinte, olha o texto dele. Aquele comunicado oficial nojento que faz qualquer ser humano vomitar. Até ontem ela não era a presidente, ela tinha renunciado, não tinha capacidade mental para ser presidente de nada. Agora ela é presidente, vice-presidente, querubim da guarda do trono, totalmente capaz, consciente e apta a assinar um acordo com eles. Gente, é o cúmulo do absurdo. É achar que todo mundo é ignorante.
é babar na barba como Davi, se fingindo de louco. Meu Deus do céu, que planeta é esse para o mundo que eu quero descer? Disse aqui o pastor, o Enzo, né? Gente, o que está acontecendo, né, cara? Olha só, eu sempre faço essa pergunta, o que está acontecendo? Porque a gente se surpreende a cada dia. E aí fica evidente, né? Não há que se discutir, não há que se dizer que é ou que não é, porque tá fato, né? A gente tá vendo aqui. A pastora Denise briga na justiça, faz aquela confusão, vai lá com o advogado. Eu não vou nem lembrar do que aconteceu no próprio velório do apóstolo Rina, enquanto o corpo estava lá na frente, lá nos bastidores, estava tendo aquela confusão. Empurra, chamaram até a polícia, porque eles não queriam que ela fosse a presidente e ela não queria assinar um papel que a fazia renunciar à presidência. É aquela confusão generalizada. Naquele momento, ninguém orou. Naquele momento, a pastora Denise não teve a capacidade de parar para fazer uma oração por isso, né? Talvez até tenha orado, não vou aqui dizer que não. Mas essa decisão só vem agora por quê? Depois, inclusive, dela ganhar na justiça. Eu tenho feito vários vídeos sobre esse caso aqui. Em todos eles eu digo que, veja, quem acompanha esse vídeo vai lembrar. Não vai dar para a pastora Denise comandar essa igreja com essa turma que está lá. Ela vai ter que demitir todo mundo. É natural que isso aconteça. Porque as pessoas já disseram que ela não é pastora, que não reconhecem ela nem mesmo como apta mentalmente para liderar a igreja. Como que ela vai trabalhar com essas pessoas? Eu sempre questionei isso aqui. Não havia espaço para esses dois grupos coabitarem. Muito menos para as duas cunhadas, né? A Denise e a Priscila, trabalharem juntas na Bola de Neve. A diretoria que lá está, os pastores que lá estão até comandando a igreja, eles não iriam se submeter à pastora Denise a menos que houvesse um grande acordo. Eu sempre falei isso aqui. Para que isso aconteça, eles vão ter que fazer um acordo, né? Eu vou te dar X, você vai ganhar tal, você não vai ser mexido, você não vai sair daqui, tal. Para que os dois grupos continuassem caminhando. E parece que eu falei algo que está acontecendo. Eu só não previ a renúncia dela. Mas a nota diz que o conselho da igreja decidiu aceitá-la como pastora fundadora. Isso significa o quê? Isso significa dinheiro no bolso. Forever. Isso significa que ela será reconhecida como a nova Rina da história, né? Porque se o pastor apóstolo Rina fundou e ela é cofundadora, ela tem o mesmo status, porque ele não está mais presente. Ela tem o mesmo status, então para o resto da vida ela vai estar recebendo, não tenha dúvidas, um baita salário da igreja para nem mesmo ir lá, para não ter que estar lidando. Ou você acha que é fácil? Mas o poder é importante. Claro que o poder é importante, mas tão importante quanto o poder é o dinheiro, né? Que vai estar se recebendo por isso. Então, para não ter estresse, para não enfrentar ninguém, para não bater de frente com ninguém, para não ter que estar andando com 500 seguranças, sabe aquela situação toda que se tem quando você bate de frente com pessoas poderosas, porque as denúncias feitas pelo Ministério Público, feitas ao Ministério Público e que o Ministério Público está investigando, são graves. São de pessoas perigosas. São de pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa pelo dinheiro. Se aquelas denúncias se concretizarem, aquelas denúncias de que pessoas estão ganhando muita grana, né, através de empresas ligadas à Bola de Neve, significa que são pessoas capazes de qualquer coisa. Então, a pastora Denise, assumindo essa posição de liderança, será, como já foi durante muito tempo, né, não até ontem, não a partir de ontem, melhor dizendo, uma persona não grata, com um alvo enorme nas costas. Então agora ela vai ter paz. Paz com dinheiro. Paz com recursos. Sabe Deus quanto foi que esse acordo custou? Né? Eu não estou falando agora do salário, que será vitalício, é óbvio que será. E será um baita salário, moradia, o que você imaginar. Eu estou falando do acordo para aceitar esse salário vitalício. Né? É preciso que se tenha, eu vou assinar isso aqui, não vou ser a presidente, vocês tocam um barco, agora, quanto é que eu vou ganhar? Né? Aí é algo que não sabemos e não saberemos, possivelmente nunca saberemos. Mas tem um outro lado dessa história, que é o quê? Pensa comigo. Ao longo de todo esse processo, lá de trás, de quando surgiram aquelas denúncias de agressão e tudo mais, que fizeram
vir à tona esses graves escândalos envolvendo a Bola de Neve, que colocou a Bola de Neve, né, nessa situação, nessa posição. Tudo isso, houveram várias pessoas que se posicionaram ao lado da pastora Denise, né? Pessoas que lutaram com ela, como o próprio filho, como várias outras figuras, que eu não vou nem citar o nome aqui. Pessoas que talvez você deve pensar, né? Quem são essas figuras que ajudaram ela a chegar onde chegou, tendo ela como a principal vítima dessa história, vítima de agressão, vítima do Rina e etc. Será que essas figuras foram consultadas? Porque quando o Rina morre, essas pessoas começam a outra guerra. Inicialmente a guerra era para que ela fosse protegida, para que ela não sofresse mais agressões, para que o Rina fosse punido dessas agressões que eventualmente praticava contra a esposa. Quando o Rina morre, essas mesmas pessoas começam a lutar para que a Denise possa ter os seus direitos garantidos. A pergunta é, você acha que essas pessoas foram consultadas agora, quando ela faz esse acordo com a diretoria? É óbvio que não. É claro que não. Então, a Denise, ela não trai a própria consciência apenas, ela trai um grupo de pessoas que estavam lutando por ela. E vai ter pessoas aqui que vão comentar nos comentários dizendo o seguinte, não, mas ela orou, justiça seja feita, né? Ela fez uma oração. Pelo amor de Deus, acabem com essa inocência, não existe oração aqui, existem interesses pessoais. Interesses pessoais que obviamente perpassam por um baita pix, né? Ou não, ou eu estou falando alguma bobagem aqui. Então, lamento profundamente que a pastora Denise tenha deixado chegar nesse ponto. Ela deveria ter obtido essa sabedoria lá atrás, antes de brigar e conseguir na justiça, né, arrumando essa situação toda, para que, e inclusive dividindo a igreja, né? Olha o prejuízo que a Bola de Neve teve, até mesmo nessa confusão. Um grupo menor, mas que ainda apoiava ela, com certeza agora está revoltado com essa posição que ela tomou e dificilmente continuará na Bola de Neve, né? Dificilmente. Porque a pessoa em quem elas confiaram, que achavam que era a presidente legítima, fez um acordo com o inimigo para ficar de buenas, enquanto a igreja é tomada por aqueles que ela dizia ser os ilegítimos, né? Os ilegítimos. Que fique para a gente, espectador, essa lição, né? Fique essa lição. Tudo é isso aqui, cara. Tudo é isso aqui. Tá difícil encontrar aqueles 7 mil que não se dobraram, né? Tá difícil. Tá difícil. Comenta aqui, eu quero ler teu comentário. O que você acha disso? Você acha que a pastora Denise acertou? Você acha que ela fez a coisa certa para ela? Ela fez a coisa certa para a igreja? Comenta aqui, eu quero ler teu comentário. E aí, se você quiser continuar assistindo nosso conteúdo, aqui do lado vão aparecer mais 2 vídeos. Você escolhe um desses aqui para continuar nos assistindo, beleza? Tchau!